Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Meu Deus, tem que fazer isso daqui, tem que entregar aquilo lá, tudo hoje. Como é que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde eu começo. Ah! Já passou por isso? De ter um monte de coisa pra fazer e no final você nem sabe por onde começar e no fim do dia parece que você não fez nada do que você tinha que ter completado. Isso daí é um sintoma sério do modo sobrevivência, da síndrome da sobrevivência que eu chamo, que é você levar a sua vida só sobrevivendo, ao invés de realmente viver a sua vida de verdade. E esse sintoma da sobrevivência eu chamo de paralisia da sobrevivência. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso e eu vou te trazer o porquê que isso acontece e, obviamente, como solucionar essa questão. Eu sou Felipe Restini, seu mentor de multiprosperidade áurea, criador da teoria da vida áurea e da vida primordial. E vamos explorar isso daí agora então. Se você já tem essa sensação, né, é muito louco, porque eu passei por isso de uma maneira muito forte tempo atrás e eu começava o dia, eu tinha 3 empresas, na verdade, para tocar e tinha um monte de demanda de várias coisas, de cada uma delas. Era um salão de beleza, era uma escola e era uma empresa de cosméticos que eu tinha e que eu precisava, eu comandava tudo aquilo ali. Eu tinha gente que me ajudava, eu tinha sócios, etc, mas eu tinha bastante coisa para fazer. Cara, era loucura, eu começava o dia e falava, bom, hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer tal reunião, preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tinha tanta coisa para fazer que eu não sabia por onde eu começava. Eu não sabia se eu começava escrevendo um anúncio, não sabia se eu começava o dia conversando com a galera que ia fazer as postagens, não sabia se eu conversava com o meu contador sobre o financeiro, não sabia se eu organizava o financeiro, se eu organizava a minha agenda, se eu organizava... No fim do dia acontecia exatamente isso, eu não conseguia fazer nada do que eu tinha planejado, ou pior, passava o dia inteiro fazendo tarefas para no fim do dia olhar aquilo e falar assim, cara, isso não me ajudou em nada no objetivo que eu tenho, que é botar essas empresas para crescer, fazer tudo prosperar, que é fazer as coisas andarem com as suas próprias pernas, que é ter um pouco mais de tempo para eu poder focar na minha família, focar em mim, focar em coisas que eu gosto de fazer, em hobbies e etc. E aí o que acontecia? Eu me sentia extremamente frustrado, me sentia cada vez pior. No outro dia, a coisa era a mesma coisa. Por quê? Porque eu tava só sobrevivendo aquilo tudo. No fim, as coisas foram pro buraco completamente. Eu conto isso em outro vídeo aqui, se você quiser saber mais a fundo. Mas o fato é, como se livrar desse sintoma da sobrevivência, que é a paralisia da sobrevivência. Você literalmente ficar parado, paralisado, com tanta coisa que você tem para fazer. Isso acontece por quê, né? Por que muita gente acha que isso acontece? Talvez porque você acha que isso acontece porque você realmente tem muita coisa para fazer, ou que você é desorganizado, ou que de repente, pô, eu acho que eu sou preguiçoso, acho que eu preciso de mais motivação. Enfim, isso são coisas que podem passar pela sua mente, ou outras coisas também, e que na verdade não é a causa real disso daí. Ah, não, eu preciso tomar um negócio, um energético para eu ficar mais focado, para eu poder clarear mais a mente, ou eu preciso de algum remédio para poder ter um foco melhor, ou será que eu estou com TDAH? Será que eu estou com depressão? E a verdade é que talvez a causa não seja essa, talvez a causa seja uma raiz mais profunda, porque você tá levando o seu dia como se você tivesse com 100 abas abertas no seu computador cerebral. Já tentou abrir 100 abas de internet num computador? Ele trava. Então tem muita coisa aí. Qual que é a real causa disso daí? Qual que é o real grande perigo disso daí? É você literalmente travar, paralisar e até chegar numa estafa mental e física. O famoso burnout, que muita gente fala, não sei se você já ouviu falar, mas é justamente uma síndrome que transforma essa dor mental numa questão física mesmo de esgotamento total. E é demorado voltar disso, é doloroso. O que acontece? O que você tem que pensar aí? Qual que é a raiz desse problema? A raiz desse problema não é que você está procrastinando em nada, é que existe um desalinhamento dentro de você, um desalinhamento dos seus potenciais, dos seus objetivos e que acabam fazendo você não usar os seus potenciais e nem fazer coisas para chegar nos seus objetivos. Por quê? Porque de alguma maneira isso não está claro para você. Não está claro qual é o seu objetivo com cada tarefa que você faz. Não está claro onde você pode atuar melhor para poder fazer uma diferença no resultado final e no objetivo que você deveria ter clareza. Então o que te falta é clareza do seu objetivo, dos seus potenciais, de como usar os seus potenciais para chegar lá. E aqui, ó, a gente vai começar
a tratar disso com uma pergunta reflexiva. Reflexiva que você vai responder, inclusive aqui nos comentários, ou mentalmente, você que escolhe. Quem é que determina as coisas que você tem que fazer? Quem é que determina essa lista de tarefas que você tem, esse tanto de coisa que você tem e que acaba te paralisando? Independentemente do que você responder, mas reflita aí, quem é que determina o que você tem que fazer? As tarefas. Independente do que você responder, você pode até estar projetando, falando, esse é meu chefe, é minha esposa, é a minha filha, o meu filho, é minha mãe, o meu pai, é urgências da vida, é a vida, sei lá, é Deus. Mas no fundo, isso aí é projeção. Por quê? Porque quem determina o que você vai fazer naquele dia é você. Se você virar e falar, hoje eu não vou fazer absolutamente nada, vou ficar estatelado no sofá, vai lá e faz. Você vai ser cobrado, você vai ser julgado, você vai ser auto-julgado, você vai se sentir com culpa, você vai sentir um monte de coisa, vai. Mas se você quiser simplesmente parar e deitar, você deita. Por isso que muita gente acaba ficando doente. Muitas vezes a tua mente te deixa doente justamente para você passar um período fora da tua sobrevivência diária, para você se recuperar, se recentrar e tudo mais. Às vezes acaba não funcionando, porque a gente fica com mais turbilhão ainda de estar ali debilitado, de cama e etc. Mas é isso que acontece, é o que é. É você que determina. E muita gente vai trabalhar mesmo doente, vai fazer as coisas mesmo doente. Não deveria, é o teu corpo dando um alerta para você. Baixa o ritmo. Mas é você que determina, quer ver? E agora eu vou te dar uma dica prática, uma ferramenta prática para você usar. Não importa a sua lista de tarefas. Pega a sua lista de tarefas, olha para aquilo e fala assim, se eu fosse o meu chefe da vida. Às vezes você não tem chefe, às vezes você faz as coisas, às vezes você é autônomo, às vezes não interessa. Mas vamos supor que você tem um chefe e aí você faz uma dissociação. Você cria um clone seu dentro da sua mente, que aquele clone é o seu chefe. O seu chefe olharia para a sua lista de tarefas, como ele veria essa lista de tarefas? Quais tarefas ele iria cortar? Quais tarefas ele ia pôr como primordiais? Quais tarefas ele iria eliminar ou jogar para frente? E a verdade é a seguinte, quando você se coloca no lugar de chefe, você vai perguntar sempre qual é o objetivo final dessa tarefa. Quando você pergunta isso, você automaticamente, várias dessas tarefas, você vai perceber que você fala, cara, a tarefa aqui tem sentido, porque ela não está alinhada com os objetivos que eu tenho pro meu dia, pra minha vida, pra minha semana. Dá pra fazer de outro jeito. Você vai começar a abrir a sua mente para enxergar essas tarefas como elas são, simplesmente tarefas que você determinou que tinham que ser feitas dessa maneira, mas que não necessariamente precisam ser seguidas à risca. E você vai começar a conseguir clarear um pouco mais a sua mente. Por quê? Porque você caiu nessa armadilha da produtividade, de que quanto mais você faz, mais você tem resultado. E a verdade da produtividade é exatamente a inversa. Produtividade é sobre fazer menos coisas, é sobre fechar o foco e não abrir. E aí depois disso é importante que você entenda quais os objetivos que você tem na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho, e alinhar a sua lista de tarefas com o objetivo que você tem. Não só alinhar, mas entender qual que é o ponto de alavancagem da tua vida. O que se eu fizer vai não só me trazer mais resultado, como vai tornar 95% dessas tarefas aqui desnecessárias. Quando você pergunta isso, qual é a única coisa que eu tenho que fazer que vai tornar a maior parte dessas tarefas aqui inúteis, desnecessárias. E aí você começa a focar realmente no que eu chamo do seu núcleo áureo. Mas a primeira coisa é que você precisa ter um objetivo, um sonho primordial, que eu chamo. Qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo é tal coisa, beleza. Aí quando você determina, quando você tem clareza do seu objetivo, que eu chamo aqui de sonho primordial, e existe todo um ferramentário para você conseguir determinar qual que é o seu sonho primordial, qual que é o seu objetivo com cada área da sua vida. A hora que você determina o objetivo, você determina o destino. E aí é muito mais fácil você enxergar o caminho até lá. E a hora que você enxerga o caminho, por exemplo, não sei você, mas quando eu tenho que ir daqui da minha casa até o shopping, por exemplo, ou até o escritório, ou até o salão, eu não preciso saber exatamente onde eu tenho que dar seta, exatamente como eu tenho que virar, como eu tenho que ultrapassar os carros, aonde tem semáforo, aonde tem pare, aonde tem... Eu não preciso saber esses detalhes, eu só preciso saber o seguinte, eu vou sair daqui, sair do condomínio, aí eu vou pegar por cima, eu falo por cima porque eu já sei que é por cima, descer reto a Avenida A e depois eu só vou ter que virar lá na Avenida Z, e aí eu já tô ali perto. Pronto, eu não preciso saber os detalhes do caminho, eu só preciso saber que eu preciso ir por cima. Se eu sei que eu preciso ir por cima, aqui, caso específico aqui de sair de casa, eu tenho como virar para a direita ou para a esquerda. Eu sei que quando eu vou para um determinado lugar, para o salão, por exemplo, eu tenho que virar para a direita. E ali no meio do caminho eu sei, isso daí já tá beleza. Eu só tenho que pensar em virar à direita. O que é isso?
Quando você tem um objetivo, você sabe quais são os pontos de alavancagem do caminho para chegar lá. Você sabe qual é o primeiro passo, qual é a única coisa que você tem que fazer agora, que vai te deixar mais perto do seu objetivo e que vai tornar todas as outras tarefas ou todas as outras coisas desnecessárias ou até irrelevantes. E aí você começa a ter essa clareza. E como é que você determina essa única coisa? Você determina isso de acordo com o seu potencial. Igual eu, quando eu estava nessa situação de ter muitas coisas, como que eu comecei a virar esse jogo? Eu olhei para um monte de tarefa que eu tinha para fazer, tarefa de financeiro, tarefa de marketing, tarefa de produção de conteúdo, tarefa de copywriting, planejamento e recursos humanos que eu tinha que lidar com a galera, tarefa de contabilidade, tarefa operacional, de emissão de nota, embalagem de produtos, cuidar ali da expedição. Eu olhei para aquilo e falei assim, quais dessas coisas eu posso contribuir de maneira a alavancar essas coisas? Por exemplo, no financeiro, eu não tenho esse potencial de alavancar as coisas do financeiro, de fazer coisas específicas, rápidas e cirúrgicas que vão trazer um resultado gigante. Mas eu consigo fazer isso, por exemplo, eu, Felipe, tá? Eu consigo fazer isso, por exemplo, no marketing, na estratégia, eu consigo fazer isso na área comercial, coisas que me demandam 15 a 20 minutos, ou até 1 hora naquele dia, 2 horas, mas que eu vou focar ali e vou sair com um negócio que vai alavancar toda a parte comercial, vai alavancar todo o marketing. E aí o que eu fiz? Comecei a focar nesses meus potenciais, que eu chamo de núcleo áureo. O seu núcleo áureo é aqueles 5% das coisas que você faz e que te trazem 95% dos seus resultados. Você já deve ter ouvido falar de Pareto, ou se não ouviu, vou te explicar rapidamente. Pareto diz que 20% do seu esforço traz 80% do seu resultado. Então 20% do seu esforço de venda traz 80% dos seus clientes. 20% do seu esforço de qualquer coisa traz 80% dos resultados de qualquer coisa. 20% do seu investimento de carinho com as pessoas que você ama te traz 80% do sentimento recíproco dessa pessoa com você e 80% da carga de conexão que você tem com as pessoas. Só que Pareto estava levemente equivocado. Por quê? Porque quando eu falo de 5 para 95, eu estou falando de proporção áurea. A proporção áurea é a explicação matemática da perfeição da natureza, da perfeição energética, da perfeição de beleza, da perfeição geral da natureza. Tudo é explicado pela proporção áurea. Inclusive, isso é usado em arquitetura, artes, engenharia. Quando você fala em proporção áurea do ser, do seu dia a dia, da nossa vida, você fala nessa proporção. Para ser mais exato, 5,58% das coisas que você faz, pensa e tem produzem 94,42% da sua satisfação, da sua felicidade, da sua riqueza. O seu núcleo áureo é aquele mix de potenciais que você tem, habilidades formadas ou não, ou facilidade, ou visão, habilidades a serem lapidadas, foco. Não importa. Quais são os 5% das coisas que, ao focar, ao colocar energia naquilo, vão te trazer 95% dos resultados? Isso é o que eu chamo de núcleo áureo. E isso é construído por você, tá? Diferente do que a galera do propósito fala, não, você tem que encontrar o seu propósito de vida, o seu karma, o que você veio fazer aqui. Cara, a gente determina o que a gente veio fazer aqui. Então o seu núcleo áureo é determinado por você. É aquilo que você escolheu ter facilidade, é aquilo que você escolheu ir a fundo, é aquilo que você escolheu ter habilidade, é aquilo que você escolheu ter conhecimento, é aquilo que você escolheu botar tua atitude. Então, o núcleo áureo é escolhido, é determinado. E o núcleo áureo, ele tem que te deixar feliz, ele tem que te deixar com o sentimento de ser útil, de realmente trazer valor para sua vida, para a vida das pessoas que você ama, para o mundo. E o seu núcleo áureo, ele tem que ser lapidado. É como uma pedra bruta que fica dentro da gente, que a gente vai lapidando isso daí. Então, dentro, por exemplo, dos meus programas do Primórdio, do Áureos, do Ignive, a gente faz uma lapidação do núcleo áureo. E existe uma ferramenta que eu desenvolvi depois de lapidar o meu núcleo áureo e lapidar o núcleo áureo de outras pessoas, que é o construtor de núcleo áureo, que é para você construir e lapidar, é um lapidador de núcleo áureo. Quando você bota mais do teu foco no teu núcleo áureo, você usa o teu potencial, você alavanca. O que é alavanca? Alavanca, você tem um ponto de apoio, é igual uma gangorra. Ponto de apoio e uma barra aqui. Você já tentou levantar uma pessoa de 100 quilos com os seus braços? Não importa se você é homem ou mulher. Já tentou levantar alguém de 100 quilos com os seus braços? Já tentou levantar um carro com os seus braços? Você não consegue levantar um carro com os seus braços. A não ser aqueles caras lá, tem uns caras muito loucos lá do Guinness Book que levanta. Mas você levanta? Não levanta, eu não levanto. Pessoas normais não vão levantar um carro. Só que você consegue levantar um carro com esses 3 dedos aqui. Sabe como? Mexendo a manivela do macaco. O que é isso? É uma alavanca. Ele pega um ponto de apoio e você precisa de muito menos esforço, muito menos força para você produzir um resultado lá na outra ponta. Quando você foca, quando você tem o seu núcleo áureo bem determinado e quando você bota energia naquilo, você alavanca a sua vida e o objetivo
qualquer objetivo que você quer que você tenha. Tem que ter um sonho primordial, que é o seu objetivo principal de vida. Determinar qual é a sua alavanca primordial, que é o seu núcleo áureo da vida, e focar nisso daí. Quando você faz isso, você reduz a sua lista de tarefas de 20, 30 coisas por dia para 1 a 3. Por quê? Porque essas coisas vão alavancar a sua vida, os seus negócios, o que quer que seja que você esteja focado agora, nesse momento da sua vida. 1 a 3 tarefas por dia vai alavancar de maneira que as 20, 30, 40, 50 tarefas que você tem hoje todo dia tornem desnecessárias. E é aí que você entra num ciclo de produtividade dos grandes nomes da produtividade, a galera que faz muita coisa em muito pouco tempo. Por quê? Não é sobre abrir o foco e ter muitas tarefas. É sobre ter poucas tarefas estratégicas e alinhadas com o seu núcleo áureo, que vai alavancar os seus resultados lá na frente. É isso. Então a pergunta que fica é: qual que é o seu sonho primordial? Você já tem noção do que é o seu núcleo áureo? Dentro dos meus programas de transformação, os programas de lapidação do ser e da sua vida, são programas que eu desenvolvi para tirar o máximo de pessoas que eu conseguir da sobrevivência, da síndrome da sobrevivência, e passar a viver a vida real, a viver de verdade o seu sonho primordial, a viver o seu sonho todos os dias da sua vida, a alçar o voo mais alto da sua vida, e na área que seja a área que você está focando nesse seu momento de vida. E eu tenho um convite para te fazer, para você começar ainda hoje, de maneira gratuita, esse voo mais alto e começar a se alinhar com os seus potenciais, com o seu sonho primordial e tudo mais. Que é um projeto que eu chamo de Águia Correio. Esse projeto Águia Correio, ele é um projeto onde eu mando cartas para você multiprosperar, cartas para você sair da sobrevivência e entrar na vida primordial, cartas que eu mando quase diariamente por e-mail, conscientizações da sua mente, de como funciona a sua mente, de como você faz para você literalmente resetar a sua mente, voltar ela para as configurações de fábrica, de modo que você tenha controle total sobre a construção da sua vida e, claro, dicas práticas e ferramentas práticas para você usar no seu dia a dia e conseguir chegar nos seus objetivos. O Águia Correio, por que ele é por correio? Por que você não faz vídeos, Felipe? Por que você não faz áudios ou sei lá eu? Eu entendo que você queira algo mais fácil, mais palatável para o seu dia a dia, mas a verdade é que eu estou aqui para realmente mudar a vida dos sobreviventes. Então, se você é um sobrevivente que quer sair da sobrevivência, você vai precisar ler as cartas, porque já é comprovado cientificamente que a leitura ativa 6 vezes mais e estimula 6 vezes mais de maneira benéfica o cérebro humano, fazendo com que você aprenda, evolua até 6 vezes mais rápido do que através de outros meios quaisquer. Então a gente vai usar a leitura como uma alavanca da sua alavanca. Olha só que louco. Imagina você alavancar a sua alavanca. E é por isso que o Águia Correio, ele é escrito para você ler cartas diárias para você gerar o costume e o alinhamento da sua mente com aquilo. E o que acontece? Como é por e-mail, como é gratuito, existe uma regra base, uma regra inegociável, que é a regra da constância, da consistência. 3, eu vou mandar as cartas, você vai começar a ler. Se você ficar 3 cartas sem ler, você vai ser retirado do programa, porque ele é gratuito, custa muito caro para poder mandar essas cartas, né? Eu não sei se você sabe, mas para disparar em massa a gente precisa de ferramentas específicas. E para disparar esse e-mail para você, existe um custo, e esse custo é por pessoa inscrita que eu pago, que eu estou pagando do meu bolso para te ajudar a chegar num próximo nível, a fazer um voo um pouco mais alto, para quem sabe lá na frente você vê que você precisa, e para você criar confiança e condições para entrar nos meus programas mais avançados. Para você chegar lá na frente e entrar num programa mais avançado meu, como o Primórdio, o Áureo e o Ignívia até, que são programas obviamente pagos, mas por enquanto você vai entrar no Águia Correio gratuito, e para ele continuar sendo gratuito eu preciso manter essa regra. Então você não vai poder deixar de ler 3 cartas. Deixou de ler 3 cartas seguidas, você vai ser retirado e você vai precisar se inscrever de novo. E aí a sua mente vai entrar no modo automático, no modo sobrevivência, você vai esquecer que isso existe e vai ficar mais um ano aí, ó, se debatendo e nessa paralisia da sobrevivência e no modo sobrevivência e sem conquistar tudo aquilo que você quer. O link está aqui na descrição do vídeo para você se inscrever. Você vai se inscrever gratuitamente, vai confirmar o seu e-mail e já vai receber a sua primeira carta para prosperar, o seu primeiro correio Águia. E ó, seguinte, se você não me segue no Instagram, corre lá e me segue, o link está aí também na descrição, porque lá no Instagram, toda vez que você estiver fugindo da vida, lá na scrollagem,
na rolação de tela, se você me seguir, tem uma chance bem maior de eu te dar um soco na boca e te colocar de volta no teu lugar, te voltar de volta no teu modo primordial, te botar de volta para fora dessa sobrevivência. E não esquece de me seguir aqui, de seguir o meu canal, de assinar o meu canal aqui do YouTube e ativar a sinetinha para você receber notificações toda vez que um vídeo novo sair, com mais conhecimento e mais aprofundamento sobre como ter uma vida realmente que vale a pena, uma vida para se orgulhar, uma vida para você não ficar correndo atrás da felicidade, mas sim ter e sentir a felicidade em todos e cada um dos dias da sua vida. De tudo isso eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um grande abraço, sucesso sempre e voe alto, porque você nasceu para ser águia e dominar os céus, e não para ser papagaio que fica enjaulado, só imitando o que os outros estão fazendo ou falando. Valeu!